Meu objetivo aqui hoje é fazer você entortar a cabeça como o cachorro que acha alguma coisa estranha e faz assim: o que foi aí que tu disse? Se eu não conseguir entortar sua cabeça é porque as minhas reflexões não foram poderosas como eu imaginei que elas seriam. 5 níveis de reflexão, e é importante que você entenda que elas são as minhas reflexões em cima da carta de Tiago. Não é a carta de Tiago. Se você quiser a carta, você vai ler a Bíblia. São as minhas coisas que eu elaborei por cima. Tem muita coisa minha, da maneira como eu vejo a vida, daquilo que eu estudei, que está por cima desse edifício que a gente vai construir nível a nível, andar por andar. Vamos lá? Eu vou logo aqui entrar no nosso assunto, porque o dia hoje vai ser longo, né? O áudio hoje vai ser longo, o nosso vídeo tem muita coisa para dizer, e se eu ficar protelando muito, a gente não chega lá e o vídeo fica muito grande. Olha, vou começar com um texto que é muito conhecido e tem cheiro e sabor de sabedoria, e aí ele vai servir de uma base para a gente começar a construir nosso edifício. Tiago 4, no verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Olha, geralmente as pessoas acreditam que aquilo que elas colocam no Excel vai dar certo, né? Se você fez um plano, se você se organizou, se você planejou sua vida, você já sabe como você vai casar, quantos filhos você vai ter, de que forma você vai sobreviver, em que local você vai morar, você coloca tudo aquilo num plano e aí você tenta fazer aquele plano acontecer. Você colocou até alguns critérios que dizem assim: se algo errado acontecer, tem esse valorzinho guardado. Se alguma coisa der errado, eu posso ter esse plano B. Mas aí, aquilo que você não tinha previsto é exatamente aquilo que acontece. E aí, por exemplo, vem uma doença grave. Você não estava contando que vinha uma doença. Você não coloca na planilha: vou ficar doente em 2015. Você não tem como fazer isso numa planilha. Vem alguém, bate em você, seu filho morre. E aquele planejamento com o filho, com a vida. E aí você de repente percebe que todo o seu planejamento não foi nada diante da realidade. Além do que, você percebe que você é uma pessoa finita, breve, passageiro. Às vezes você estava aqui maravilhosamente bem, vivo, e determinadas coisas que você nunca pensou na sua vida acontecem, e você percebe que você não é nada, que tudo que você planejou não fez a realidade te obedecer. Poxa, é isso que o Tiago está escrevendo, é uma coisa muito simples, que a gente sempre aprendeu na nossa vida cristã. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Olha, você não tem a capacidade de governar esse mundo através da sua vontade. Você vai cair. Por isso, pare de se vangloriar. Pare de ser um homem orgulhoso. Pare de ser uma mulher que acha que domina todas as coisas. Porque no fim, se Deus não quiser ou se Deus quiser, você vai fazer isso ou não vai fazer isso. Tudo está debaixo de uma soberania divina. Tudo está debaixo de uma autoridade de Deus. Isso é fácil de entender. Então, a partir desse ponto aqui, eu acho que você não tem nenhuma dúvida. Acho que você não entortou a cabeça nenhuma vez. A gente pode prosseguir com alguns questionamentos para a gente evoluir um pouco esse conceito. Se a gente entendeu que os planos humanos, né? Você fez aqui o plano, como é que vai ser sua vida, como vai ser seus negócios, como vai ser sua viagem, como vai ser que você vai ganhar dinheiro. Que os planos humanos não acontecem porque você quis que eles acontecessem, e que a realidade aqui fora acontece à revelia da minha vontade, e que no fim das contas só vai acontecer se Deus quiser que aconteça ou não, segundo a vontade dele, segundo a soberania dele, até onde eu posso acreditar ou me vangloriar do que as coisas que eu alcancei foram mérito meu. Foi porque eu era uma pessoa boa, foi porque eu estudei muito, foi porque eu consegui uma maneira de pensar diferenciada que me diferenciou dos concorrentes, que foi os livros que eu li que formou minha mentalidade, foi os amigos que eu conheci, foi alguma coisa da minha criação, foi minha família, foi a minha maneira, muito sagaz de perceber as nuances da realidade e perceber que se eu fizesse determinada coisa, tudo ia ser bom, e aí eu consegui me garantir
cheguei no topo e disse, agora eu tenho um mapa da mina, vou construir um curso de coach para ensinar as outras pessoas como conseguir o que eu consegui. Porque tá vendo esse pessoal aqui, ó, todo mundo não sabe nada, todo mundo é ruim, todo mundo, se tivesse conhecimento que eu tenho, tinha chegado onde eu cheguei, porque eu domino a realidade. Eu sei como fazer para virar milionário, eu sei como fazer para ter sucesso, para fazer uma igreja crescer, para fazer as coisas acontecer. Vai na minha, eu tenho um mapa da mina. Então, essa vanglória aqui, eu descobri que não é verdadeira. Porque há tantos acontecimentos que podem acontecer a revelia, inclusive eu morrer, que a minha vida é finita. E pode ser que Deus nem quisesse que eu atingisse isso, de maneira que eu não posso me vangloriar. Se eu estou nessa posição, é porque de alguma forma Deus quis que eu estivesse, e qualquer coisa que pudesse ter acontecido no meu caminho poderia ter me tirado dela. Então, que mérito eu tenho de ser uma pessoa bem-sucedida? A outra reflexão que você vai fazer é a reflexão inversa. Vai pensar assim: e meus amigos que não deram certo na vida? Eles mereciam não ter dado certo? Meus amigos que por acaso não conseguiram fazer um negócio de sucesso. Ele estava lá, botou aquele restaurante, disse que ia acontecer, fazer, e aí ele deu errado. Eu fiquei na minha casa dizendo, rapaz, tá vendo? Se tivesse me escutado, se tivesse feito o plano de negócio que eu tinha feito, se tivesse ouvido fulano, se tivesse feito aquele curso, tinha dado certo. Mas é porque não me ouviu, é porque foi burro. Se não tivesse sido burro, não tinha acontecido isso. Até onde? É culpa dele não ter conseguido. Se as coisas poderiam ter acontecido na história dele, que fizeram ele ter uma dívida enorme, ou as pessoas que ele conheceu não foram as mesmas pessoas que você conheceu na infância, da sua família, ou aconteceu alguma coisa no caminho que poderia ter tirado ele da vitória, mas ele era tão bom quanto você. Já pensou que podem ter 10 pessoas que são tão boas quanto você, mas elas não conseguiram chegar onde você está por pura sorte, por acaso, por acontecimentos que não aconteceu com ela e aconteceu contigo? Porque se você mudasse 1 milímetrozinho da sua história, você poderia não ter chegado onde você chegou. Naquele dia que você estava dentro do carro, que você fez uma manobra assim que o ônibus não pegou em você por causa de 2 centímetros, você está aqui vivo, sucesso total. Mas se a sua vida fosse 2 centímetros atrás, você tinha quebrado hoje, tinha ficado paralítico, tinha ficado 5 anos numa cadeira de rodas tentando fazer uma terapia, fisioterapia para poder voltar, e nunca teria construído aquilo que você construiu. Você sabe que muitas vezes você escapou por um triz, que aquele empréstimo saiu por um triz, que aquele negócio que ia salvar seu negócio fechou por um triz. E você pode olhar para as pessoas à sua volta e dizer que elas não mereceram, que elas eram incapazes, que elas eram burras, quando você percebe que se um detalhezinho na vida daquele seu amigo fosse diferente, a vida dele toda era diferente. E se Deus é quem determina as coisas de fato, se ele está sentado numa cadeira soberano, não pode ser que Deus, como ele determinou com Jó, que aquela pessoa tivesse uma vida mais sofrida e difícil e complicada, porque tinha propósito nisso, a gente não sabe qual é, mas Deus permitiu esse sofrimento na vida dele. Até onde você pode dizer que ele é burro porque não aconteceu as coisas, se Deus poderia ter levantado ele e te rebaixado, ou poderia ter rebaixado ele e te levantado segundo a vontade dele. Isso não tem nada a ver com seu mérito pessoal, com seus planos. Você já entortou a cabeça aí? Já conseguiu entortar a sua cabeça aí? O importante é que, de repente, a gente vai começar a pensar naquela passagem bíblica que diz assim, em tudo dai graças, né? Porque, de uma certa forma, quando você começa a reconhecer sua brevidade, sua finitude, como você é pó, como você não tem domínio sobre nada, como você é petulante, como você é pretensioso, como você é todo arrogante, aí você começa a dizer, rapaz, Deus é Deus. Deus vai ser Deus quando tiver tudo bem. Eu vou agradecer a graça da minha vida que Ele me deu. E se um dia eu passar por um vale, eu vou agradecer de ainda estar vivo, de estar respirando, de ter a certeza da salvação, de estar junto com Ele. E vou aprender com aquele vale, vou viver aquele vale também recebendo de Deus, assim como eu recebi as coisas boas, porque, de uma certa forma, todas as coisas vêm de Deus. Me resta exercer a minha gratidão. Talvez seja isso uma palavra boa para esse primeiro momento. Compreendeu? Tá sentado conhecimento, deu uma leve entortadinha só, mas não foi muito, não, tô tranquilo, nem me mexi. Pode continuar aí. Primeiro andar, primeiro nível completo, podemos
passar para o segundo nível de reflexão, podemos ir para uma próxima reflexão. Então vamos lá, vamos começar aqui com o texto de Tiago 1, no verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Muitos elementos desse texto já são semelhantes ao que a gente acabou de falar, né? Você está em posição pobre, né? Se orgulhe, dê graças, né? Entenda que isso foi uma posição de Deus, não fique reclamando disso. Você está numa condição de riqueza também, se orgulhe, dê graças, não fique reclamando disso. Mas a nossa pontuação aqui, para a gente começar esse nosso segundo nível, está aqui, ó. Quando estiver em elevada posição. Então o pobre, ele tem a condição de estar, ou de passar, ou de ser colocado numa elevada posição. E depois ele fala sobre o rico e diz, se o rico passar a viver em condição humilde. Aqui ele apresenta uma troca de posições como se fosse algo até corriqueiro, natural, ou parte da existência. Então você é rico, nem sempre você foi rico a vida toda, ou você será rico para o resto da vida. Às vezes você foi um período da sua vida rico e pode vir a viver uma parte da sua vida mais humilde, em condição, né, de mais dificuldade. O pobre pode ter passado uma parte da sua vida pobre e pode vir a se levantar e ser colocado em posições altas e viver uma posição de rico, né? de boa posição. Porque essas condições podem se alternar como parte de uma estrutura da vida. E se você pensar que a gente estava construindo o conceito de que as questões sociais, as questões das circunstâncias da vida podem acontecer à revelia dos meus planos, e se você entende também que a vida é finita, breve e passageira, eu não tenho poder de comandar essa realidade e de que no fim das contas foi Deus que me colocou numa posição ou noutra, eu ter vivido numa posição boa por um tempo da minha vida, eu sou um cara rico, poderoso, estou aqui vivendo numa posição boa, não foi propriamente porque eu sou bonzão e tenho o mérito de estar aqui. Então pode ser também que amanhã ou depois Deus queira me fazer passar por um vale por algum propósito dele e eu vá viver uma realidade difícil e complicada. Mas eu merecia a realidade difícil e complicada? Não. Ou eu merecia estar na posição de rico e eu deveria ter continuado aqui? Também não, porque isso faz parte de coisas tão complexas da vida que muitas vezes você estar na condição de rico foi uma circunstância. E você ir para uma condição de pobre não é juízo, não é condenação e nem é outra coisa senão parte natural dessa transição da vida. De maneira também que se você era pobre e você melhorou, pode ser também uma circunstância da vida onde Deus te levou, Deus te colocou e não quer dizer que você é melhor que outras pessoas. Então há um pouco essa troca ao longo do tempo de ciclos que se fazem um contraste, né? É interessante você perceber que eu já falei isso com vocês em outras palavras. Isso tem um certo cheiro de sabedoria, mas um certo cheiro também de análise matemática, de observação dos ciclos, observação da vida, de você perceber que existe o que os estatísticos chamam de retorno à média. Tudo que sobe, um dia vai descer. E tudo que está lá embaixo pode vir retornar a crescer, porque eles têm a tendência de retornar à média. Então algo cresceu, ele tem a tendência de ser puxado de volta para a média. Algo está muito lá embaixo, ele tem a tendência de ser puxado para cima. E ciclos, eles tem os seus contrastes, né? O ponto alto, o ponto baixo, eles de vez em quando o ciclo, quando ele se completa, ele se termina para o outro lado. Você percebe isso na Bíblia, nos 7 anos de vacas magras de José e os 7 anos de vacas gordas. Vai vir 7 anos de problemas difíceis da natureza, complicado, vai ser difícil fazer a colheita, vai ser complicado, mas tem anos que vai ser mais fácil, a colheita vai ser farta, as chuvas virão na época certa, as coisas vão acontecer, o preço da commodity vai estar alto, né, o preço da safra, e você vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz, outros anos vão ser piores. Há essa alternância de ciclo. Eu separei aqui 2 versos para a gente abrilhantar esse momento, que diz assim, olha: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. Está falando de coisas que se repetem, que antes eram, deixaram de ser.
deixaram de ser e voltaram a ser. O ciclo tem essa característica, ele retorna, ele repete. Lucas 6, no verso 21, também fala um pouco sobre como esses contrastes se alternam, né? Diz assim: bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então, parece que existe uma lei natural, uma sabedoria natural dos ciclos, que aquilo que está em cima tem a tendência de retornar e aquilo que está embaixo dá a tendência de subir, de maneira que as coisas se alternam. Eu tenho um conhecimento paralelo para você, um estudo paralelo para você fazer, uma indicação de livro para você que gosta de estudar, se aprofundar, e é excelente esse material. Ele tem em livro e ele tem em vídeo. O livro custa um pouco mais, mas você não precisa comprar o livro porque tem vídeo, certo? Veja só, olha o que eu vou indicar para vocês. Tem um livro de um grande investidor chamado Ray Dalio, saiu esses dias, que chama Princípios para a Ordem Mundial em Transformação. O livro está aí na tela, ele custa R$ 97,00 na Amazon. Mas existe um vídeo que você pode ir no YouTube, só que o problema é que ele está em inglês. Mas eu vou ensinar a vocês como fazer uma legenda ali provisória para você ver esse vídeo. Para isso dar certo, você tem que fazer pelo navegador, porque pelo celular não dá para a gente fazer o processo todo. Você vem aqui, clica aqui, ele vai mostrar as legendas em inglês. Mas aí depois você vem aqui no legendado, ó, e bota traduzir automaticamente. Vai lá para o português, cadê o português aqui, ó, português. E aí você vai começar a ver que aqui, ó, já está a legenda em português, que é uma tradução do inglês para o português automática, tá certo? Aqui ele está mostrando os ciclos. Esse vídeo tem muita informação e história concentrada, muito legal para você amplificar sua mente. Faz o seguinte, vai lá, assiste, vai na minha. Ó, ele vai trazer para você um exemplo de como os impérios e nações cresceram e se tornaram poderosos e como eles foram caindo. E à medida que eles iam caindo, outras nações iam assumindo lugar, né, se tornando poderosas, e aí depois elas caíam e outras vinham subindo, mostrando ciclos onde pessoas que não eram ninguém, né, nações e impérios que não eram ninguém, se tornavam importantes, depois tinham seu momento de queda. Isso numa escala macro, né, bem grande da história do mundo. É muito interessante como foi que elas subiram, como foi que elas caíram, mostrando esses ciclos acontecendo numa escala bem maior do que a gente consegue perceber. Esse conteúdo todo resumido dessa forma para você, vai lá, vai ser muito edificante. Mas vamos sair agora desses grandes fluxos de impérios e nações, de escalas macros, onde a gente vê esses ciclos acontecendo, para ir para uma questão mais cotidiana, que está também nesse texto de Tiago que a gente leu. Eu queria fazer essa pontuação, porque é muito importante para nós, que diz assim, Tiago capítulo 1, no verso 11. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Estou repetindo, certo? Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em seus afazeres. Eu gostei dessa ideia que diz que o rico murchará em meio aos seus afazeres, porque a gente leu de pessoas que fazem planos, que fazem, né, negócios, que vão de cidade em cidade, e eles não conseguem cumprir os seus planos, porque de uma certa forma a vida é breve e Deus é que determina todas as coisas, é que tem o controle sobre todas as coisas. Você não tem o poder de fazer seus planos acontecerem, mas vamos supor que você acha que tenha, e você está vivendo esse ciclo, e esse ciclo você tinha dinheiro, e você começa a perder o dinheiro por algumas circunstâncias que você não controla, mas você acha que controla. O que você vai fazer? Vai correr mais, vai lutar mais, vai fazer mais afazeres, vai fazer mais plano para tentar se restabelecer, mas às vezes você não tem culpa e você não tem mérito nisso que está acontecendo, e você é colocado lá numa posição de humildade e você ficou correndo e correndo atrás do vento, como diz Eclesiastes, vaidade de vaidades. Tudo é correr atrás do vento, é correr atrás dessa vaidade, dessa cobiça, desse esforço que é inutilidade, não dá em lugar nenhum. E ele está dizendo isso, ó, você rico, você vai murchar. E vai ficar com esforço para não murchar, mas vai acabar murchando, porque faz parte desse processo. Vem o sol, queima, você vai, a flor cai.
E de que maneira a gente vai pensando que adiantou todo o esforço para continuar rico, continuar ganhando, continuar fazendo tudo, se no final acaba eu tendo que viver a posição humilde de novo? Então seria melhor aceitar as coisas quando ela acontece, aceitar quando de repente a minha prosperidade vai passando, assim como aceitar quando ela vem chegando, porque às vezes isso é bênção de Deus, isso é presente de Deus, isso é uma graça de Deus. E se eu tiver que ser humilde, se eu tiver que ser pobre, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar independente da minha correria, da minha vaidade, do correr atrás do vento de Eclesiastes. Entortou a cabeça aí? Ainda não consegui pegar você na curva do caminho? Mas vamos fazer aqui uma certa revisãozinha do que a gente falou até agora. Eu fiz um parágrafo fazendo um super resumo de tudo que a gente falou para você assentar o conhecimento, certo? Pelo menos desses 2 degraus. Nós estamos chegando aqui no final do nosso segundo andar, nós estamos construindo o nosso edifício, o segundo andar está terminando as suas paredes, eu estou agora terminando o segundo nível, quero fazer um pequeno resuminho para a gente partir para o nosso terceiro nível. Os 2 últimos níveis são maiores, viu? Mas vejam só, me acompanha aqui, diz assim: nós vivemos pouco. Olha só, resumir a sabedoria, presta atenção. Nós vivemos pouco, a vida é breve. E temos muito pouca capacidade de controlar nossa sorte e nosso destino. Só quem tem esse poder de soberania é Deus. Por isso, deveríamos deixar de nos consumir demais em planejamentos e correrias para controlar a vida, ou as tarefas para se tentar manter no topo. O que tiver de ser, será, assim como Deus quiser que seja. Melhor seria aprender a exercer a gratidão pela vida e por qualquer graça alcançada. Eu acho que a gente merece repetir esse parágrafo, só para a gente, assentar um pouquinho, porque ficou bonito, né? Eu demorei um tempo para fazer, vamos passar assim rápido, vamos ler de novo. Diz assim, ó: nós vivemos pouco e temos muito pouca capacidade de controlar nossa sorte e nosso destino. Só quem tem esse poder e soberania é Deus. Por isso, deveríamos deixar de nos consumir demais em planejamentos e correrias para controlar a vida, ou as tarefas para tentar se manter no topo. O que tiver de ser, será, assim como Deus quiser que seja. Melhor seria aprender a exercer a gratidão pela vida e por qualquer graça alcançada. Se você não entortou a cabeça, eu estou fazendo aqui um disclaimer que nós vamos com uns 3 pontos aí para frente que pode ser que eu bagunce a sua ideia, viu? Se quiser desistir, é agora. Vamos para o nosso terceiro nível? Apesar de nesse momento a gente colocar que Tiago não faz uma diferenciação de quem teve sucesso, de quem conseguiu, como se aquilo fosse um orgulho humano, um mérito pessoal, de que no fim das contas as circunstâncias e a brevidade humana são tão grandes que só vamos conseguir mesmo se Deus quiser ou se Deus não quiser. A gente está sujeito a uma realidade que a gente não tem controle. Você já entendeu isso? E às vezes a pessoa pode ser rico e não quer dizer que ela foi melhor de quem era pobre. E a pessoa pode ser pobre e não quer dizer que ela é pior do que quem foi rico, porque as circunstâncias são tão massivamente difíceis de controlar que essas posições muitas vezes não representam honra, nem glória, nem nada em relação a isso. Mas isso não significa, e aqui vem a outra parte de um ensino importantíssimo de Tiago, que as pessoas não têm responsabilidade pela posição que ocupam. E o que você vai perceber é que ele vai dizer que quem ocupa posições maiores possui até mais juízo sobre elas, mais cobrança, mais responsabilidade. O fato pode ser que você, por algumas circunstâncias da vida, foi colocado em posições altas e você não é muito melhor do que os outros. Mas o fato de você estar numa posição mais alta, uma posição de poder, uma posição de responsabilidade, que muitas pessoas dependem de você, que muitas pessoas vão ser influenciadas por suas decisões, traz sim mais juízo sobre você, mais cobrança sobre você, mais responsabilidade sobre você. Aquilo que você faz importa, ecoa e deve ser olhado com cuidado. Um dos textos que você percebe isso, de maneira até muito geral, é esse aqui em Tiago 3, no verso 1, que diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Perceba que Tiago aqui, de uma maneira bem simples, fala: se você ocupar uma
posição de professor, de pastor, de líder, de empresário, de influenciador, de qualquer pessoa que tem responsabilidade naquilo que fala ou sobre outras pessoas, você vai ser cobrado com maior rigor, com maior juízo. Por isso, às vezes tem um irmão na casa dele que diz assim: eu queria ser pastor, eu queria ser líder, eu queria ser dono de uma empresa, eu queria ser rico, eu queria ter condição. E ele não percebe que está querendo algo que pode trazer influência, pode trazer coisa boa, pode trazer possibilidades, é verdade, mas também vai trazer maior cobrança, maior cruz, maior dificuldade e maior juízo de Deus sobre a sua vida também, porque Deus vai cobrar aquilo que ele colocou na sua mão como um mordomo fiel. Agora, é por essa questão e é por esse argumento que eu estou trazendo, construir de uma forma que eu não vinculei a riqueza, porque agora eu quero vincular a riqueza, de que Tiago também observa a posição dos ricos como uma posição de maior crítica, maior acusação, e porque na percepção de Tiago ele tem maior responsabilidade pelo sofrimento e da sua sociedade humana que eles estão vivendo ali. É o rico, os poderosos, o pessoal que está sentado no poder, da posição de influência, que são os maiores responsáveis pela desgraça humana que está acontecendo. Não porque eles são melhores do que nós, não porque eles têm mais mérito do que nós, porque alguma situação que os diferenciasse de nós, mas sim porque a sua posição tem mais responsabilidade, influencia mais a vida das pessoas, e que quando a gente vive uma situação difícil, é bem provável que a maioria das responsabilidades sejam deles. Então você vai ver na carta de Tiago um grande ataque, uma grande crítica, um grande apontamento àquelas pessoas que deveriam fazer de forma certa e tinham responsabilidade de fazer aquilo que era correto e não estavam fazendo, e nessa classificação são os ricos. Eu quero ler um texto com você bem forte, observe aí, veja como esse texto está falando uma crítica enorme a essa classe social, essa classe de poder. Tiago 5, no verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vejam só, preste atenção nessas próximas afirmações. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e que por vocês foi retido como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando dos prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele lhe ofereça resistência. Tiago revela que o sofrimento dos trabalhadores era trabalhar e não receber o salário. E como ele não recebe o salário, aquilo causa uma dor social de pessoas que não têm como se sustentar. Ao mesmo tempo, há uma classe que está vivendo cheia da fartura, dando vazão a todos os seus luxos e prazeres e cobiças e tudo demais que ela quer fazer na vida. Mas o que ela faz é fruto de uma fraude, porque ela rouba o dinheiro do trabalhador que ela deveria ter pago no tempo da colheita e pega esse dinheiro para viver luxuosamente com seu excesso. O excesso do rico é a falta do trabalhador, é o dinheiro retido, é a fraude, é a corrupção. Agora, há uma questão mais séria aqui. Porque ele mantém esse privilégio, esse roubo e essa fraude, fazendo falsos julgamentos contra pessoas justas e até assassinando eles. Você viu aqui, né? Dizendo assim, olha, e vocês têm condenado e matado o justo sem que lhe ofereça resistência. Há uma condenação, um julgamento. Quem se levanta contra essa posição é morto, é julgado de forma errada. Então você percebe que é um pessoal que se mantém numa posição de poder, que mata, assassina, usa da estrutura de poder, que roube de forma corrupta o dinheiro das pessoas e acumulam bens que eram para ser de toda a sociedade. Mas existe outro conceito aqui muito forte que Tiago estabeleceu com a gente. Ele diz o seguinte, que o ouro enferrujou e está consumindo, né? A riqueza consumindo o rico. E esse ouro, ele diz que é uma testemunha contra essas fraudes.
é uma evidência, né? Você percebe que quando você tem um julgamento, você diz, traga a evidência número 1. Então ele está dizendo, essa quantidade de acúmulo de bens, essa quantidade de ouro, essa quantidade de coisas que esses ricos têm diante da pobreza da população, é uma evidência de que eles estão fraudando, roubando e tendo tudo para si e desequilibrando todo o sistema. Olha, outra coisa é o lamento dos ceifeiros, há testemunhas de acusação. Você percebe que no tribunal tem uma testemunha dizendo, olha, me afligiu, fez isso comigo, eu estou acusando isso, ele daquilo outro. Então a testemunha diz, olha, eu não recebi o salário. Olha, eu estou sofrendo com a minha família enquanto aquele pessoal tem dinheiro. Eles fizeram isso comigo. Então, há um clamor social nos ceifeiros também como testemunha contra essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, há um ciclo de fato. Esse ciclo tem um pessoal que está acumulando um bocado de bem aqui em cima, levando todos os recursos que deveriam ser de toda a sociedade, deveriam equilibrar a sociedade, deveriam deixar a sociedade saudável, está tudo indo para um grupo chamado de rico. E eles estão conseguindo essa posição com roubo, com fraude, com assassinato, com todo tipo de privilégio lá em cima, para manter essa riqueza, esse luxo, esses prazeres acontecendo. Do outro lado da equação, existe um povo sofrido que está ali dando testemunho e clamando para que haja uma justiça, dizendo, olha, aquela riqueza está sendo conseguida a partir do nosso sofrimento e da nossa dor. E eles estão clamando e pedindo justiça e dizendo que isso não pode ser assim. Essa diferenciação, esse distanciamento e esse desequilíbrio está gerando uma tensão social. E essa tensão social precisa, de alguma forma, ser equalizada. Tem, né, os ciclos que se retornam. Não estamos falando também que, né, às vezes a pessoa que está em cima vai para baixo, a que está embaixo vai para cima. Por quê? Porque às vezes há uma tensão. E a tensão chama resolução. Né? Ai de vocês ricos, que vocês vão chorar. Ai de vocês pobres, bem-aventurados vocês pobres, porque vocês vão rir. Há uma tensão social que puxa uma equalização, que puxa uma inversão de valores. E é isso que a gente está percebendo. O dinheiro está sendo uma testemunha acusando os ricos. E as testemunhas estão sendo um clamor dizendo que isso não deve ser assim, que isso deve retornar a um equilíbrio, né? Deve haver uma justiça social. E o Tiago está dizendo que, de fato, essa tensão vai se resolver. Essa tensão foi esticada e ela precisa de uma resolução. E o que ele diz no começo do texto que a gente leu e você às vezes nem prestou atenção? Diz assim, olha, Tiago, no capítulo 5, no verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Então, houve uma tensão, um ciclo está tensionado, está a ponto de inverter e o Tiago falou isso, olha, ricos, vocês fizeram esse tanto de coisa, isso criou um clamor social, uma tensão, e vocês agora ouçam, escutem que vocês não estão vendo uma miséria que vai acontecer com vocês agora. Por quê? Porque vocês estão tensionados e a miséria vai se abater sobre a sua vida e você vai ver essa roda girando. E o que nós estamos falando também é de que todo pecado gera uma dor e toda dor precisa de uma resolução. O pecado gera uma falta, gera uma morte, gera uma separação, gera um excesso em outro lugar, gera uma injustiça. E essa injustiça social clama para ser resolvida. As pessoas que foram feridas clamam para serem restauradas. Então, toda vez que há um desequilíbrio e toda vez que há um pecado, há uma necessidade que esse pecado seja equalizado com perdão, seja com perdão, com graça, seja com pagamento, com restituição, com redenção, com qualquer coisa. É preciso que o sistema que foi desequilibrado volte ao equilíbrio, porque esse pecado vai gerar uma dor, que essa dor vai virar um sinal, uma testemunha contra essa pessoa que cometeu o pecado. Você vai perceber isso muito na história de Caim e Abel. Assim que Caim matou Abel, há uma palavra muito forte na Bíblia que diz assim, olha só, Gênesis no capítulo 4, no verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, preste atenção, essa é a frase. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Preste atenção que quando Caim cometeu o pecado de assassinato contra seu irmão, a injustiça que ele cometeu
provocou um erro, um pecado na terra, um sangue derramado. Aí Deus está falando, até de uma forma muito simbólica, esse sangue que foi derramado na terra gerou uma necessidade de equalização, uma necessidade de justiça. Então, esse sangue caiu na terra e a terra agora clama para que haja uma equalização, uma justiça, que isso seja reparado de alguma forma. E Deus está ali se incomodando com isso, né? Está dizendo, ó, Caim, eu recebi aqui o relatório da terra de que você fez algo errado, a gente precisa resolver essa situação. O que você fez não ficou oculto, o que você fez não ficou em silêncio, o que você fez gera uma testemunha contra você. De outra forma, a gente vai perceber que isso também é algo que vai se acumulando de geração em geração. Lucas, no capítulo 11, no verso de 49 a 51. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Não só lá no passado uma pessoa fez um problema, Caim matou Abel, e aquilo virou uma situação de injustiça que precisava ser resolvido e Deus cobrou de Caim essa resolução. Não só aquilo foi um pecado, né, que diz assim, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, né, não só aquilo foi uma coisa pontual, como aquilo veio se acumulando de geração em geração e várias mortes, né? E Deus mandava um profeta para o povo se arrepender, mandava os alertas, mandava tentando corrigir a situação do mundo, e o mundo, sabe, de novo ele pecava e acumulava mais um pecado, e parece que essa sociedade que a gente vive é um acúmulo de uma história de pessoas que pecaram contra outras pessoas, que pecaram contra outras pessoas, e aquilo foi pecando contra os seus filhos, os filhos cresceram, pecaram contra os seus filhos, os filhos cresceram, e a gente vem num ciclo de pessoas passando a dor para as outras, até que chega hoje numa sociedade que você não sabe como ela foi construída, mas você sabe que tem um pessoal lá em cima, vivendo de luxos e prazeres, roubando e fraudando os pobres e mantendo a sua posição com julgamentos injustos e com assassinatos. Como é que se chegou a essa circunstância? Às vezes começou lá no Caim e Abel e foi sendo multiplicado até chegar numa geração de hoje, numa sociedade cheia de dor, com injustiça e desequilibrada, que diz e que clama por misericórdia, por justiça, por ação de Deus. Agora, é muito interessante você perceber que o Tiago não está falando de todo esse processo, esse ciclo que eu falei com vocês. A pessoa está embaixo, vai para cima, de cima vai para baixo, a injustiça chama a justiça chama, né? Aquela coisa assim que está acontecendo, como se fosse só uma observação da vida. Como se fosse só assim, eu estou aqui, estou olhando aqui, o que está acontecendo? Aí mudou para o lado, mudou para o outro. Vou escrever uma lei que acontece no cotidiano, uma lei do cotidiano. Todo ciclo tem tempo para acabar. Ele não está falando isso como se fosse uma sabedoria do sábio na montanha que escreveu uma regra da vida. Ele está falando que, embora a gente observe essa regra na vida, ele diz que há algo a mais por trás dessa regra que faz parte da revelação divina e bíblica. Ele está dizendo o seguinte, esse tensionamento social que gera um clamor, ele não se resolve só porque se tensionou. Ele se resolve porque esse clamor tem um endereço. Ele tem um destino. Ele chega até o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Deus, está ainda soberano sobre todas as coisas. Isso eu tenho falado com vocês desde o primeiro andar do nosso nível de sabedoria, né? Deus está presente sempre nesse processo, ele sempre é o centro de todas as coisas. A sabedoria de Tiago não gira sem Deus nesse centro. Então ele está dizendo, o ceifeiro lamenta para quem? Para Deus, o Senhor dos Exércitos, né? Então há um lamento social também, o ouro, as testemunhas, a terra, tudo clama para Deus. Deus, o Senhor soberano, está observando tudo que está acontecendo, está observando todas as coisas. E no dia certo, no dia apropriado, ele vai fazer essa justiça acontecer. Quando o Tiago fala, ai de vocês ricos, né? O que vai lhes sobreverá, a miséria que vai chegar sobre vocês, ele não acha que isso é só um sistema que acontece à revelia, não. Ele acha que é Deus que está recebendo esse clamor e que no tempo certo vai aplicar esse juízo
né, nos ricos, nos poderosos, naqueles que estão causando as desigualdades, e vai restaurar todas as coisas. E por isso que você vai ver em Tiago capítulo 5, no verso 7, escrito dessa forma: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Embora essa passagem do Tiago fala muito sobre consolação e paciência, não é esse o nosso foco agora, isso vai ficar mais para frente. Perceba que ele fala muito sobre o dia do Senhor e que o Senhor virá em breve para trazer essa justiça. Existe na Bíblia esse conceito. Há um dia determinado na história humana onde Deus vai descer, onde Deus vai realizar o grande julgamento, onde cada pessoa vai receber a sua condenação certa e a sua salvação certa, a sua recompensa certa, onde a justiça será restabelecida, onde Deus fará um novo céu e a nova terra, onde todas as coisas estarão reencaixadas novamente e vão funcionar plenamente. Naquela época se acreditava que isso viria de forma até próxima, né? A gente sabe que demorou um pouco mais, estamos aqui até 2000 anos ainda esperando a vinda do Senhor. Mas talvez naquela época eles esperassem que chegasse daquele 5 anos, daquele ali 10 anos, já tivesse acontecendo essa vinda do Senhor. Por isso ele também está sempre falando como algo que vai logo acontecer. Mas o importante a expectativa de Tiago é o Senhor, que está observando essa justiça do mundo desde Abel, né, até agora, e que percebe que de vez em quando essa tensão está muito grande, isso gera um clamor. Lembra lá de Sodoma e Gomorra que a maldade clamava para Deus e Deus veio descer para ver o que estava acontecendo. Então há esse clamor incita que o Senhor dos Exércitos venha e tome uma providência. E Tiago está dizendo, essa providência será breve, né? Será, e quando ele vier, ele vai fazer essa injustiça ser transformada em justiça, e a miséria desses ricos vão acontecer, e o sofrimento de vocês vai acabar. Existe um texto bíblico que fala muito melhor sobre isso do que o próprio Tiago falou aqui em linhas curtas. É o texto de Romanos 2, no verso 5, que nosso amigo Paulo também descreve muito bem essa expectativa onde Deus vai implementar as consequências e recompensas e as justiças certas para o mundo. Diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos que praticam bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Tiago faz uma fotografia bem descrita da ideia da vinda do Senhor, do dia da ira de Deus, o dia do julgamento de Deus. Então a gente percebe que a expectativa de Tiago é de que esse ciclo, essa injustiça, esses ricos e poderosos que causam mal, que estão causando uma dor no povo, uma dor social, vai se resolver quando Deus estabeleceu no dia da sua ira um julgamento, e ele vai trazer as consequências certas para esse pessoal e vai restabelecer toda a justiça. Essa é a expectativa, essa é a esperança de Tiago, e o importante ele não acredita que esse ciclo é um ciclo que aconteça como uma lei natural, a revelia, como se fosse um relógio cósmico funcionando, que Deus liberou regras na sociedade e foi embora, e aí as regras são sinais de Deus. Não, ele está dizendo isso não, ele está dizendo que Deus está escutando o clamor, Deus está vendo o que está acontecendo, e Deus vai intervir para resolver essa circunstância. Nós estamos chegando no final do nosso terceiro andar.
Não sei se você já entortou a cabeça mais um pouco, mas eu ainda estou na expectativa de conseguir fazer você fazer uma reflexão diferenciada. Mas veja, eu estou aqui agora querendo fazer uma espécie de resuminho dessa parte que a gente fez, dessa parte que a gente conversou, para assentar o conteúdo, para assentar na sua cabeça legal o que a gente está falando. Vejam só o que eu escrevi. Diz assim, ó. Aqueles que desequilibram a balança do mundo e acumulam excessos à custa do sofrimento dos outros para se deleitar em seus prazeres, está gerando uma tensão, um clamor, uma testemunha contra eles mesmos e despertando o julgamento do Senhor dos Exércitos, a justiça de Deus. E no dia apropriado, ele vai restabelecer a justiça, julgando com maior rigor aqueles que estão nos lugares de poder e de responsabilidade. Isso aqui foi todo o cenário que a gente viu nesses andares seguintes. E eu quero até repetir mais um pouquinho, porque de repente você se perdeu no meio do processo. Eu também demorei para fazer assim, um negócio tão bonito, tão escrito. Acho que vale a pena a gente ler mais uma vez. Diz assim, ó, aqueles que desequilibram a balança do mundo e acumulam excessos à custa do sofrimento dos outros para se deleitar em seus prazeres, está gerando uma tensão, um clamor, uma testemunha contra eles mesmos e despertando o julgamento do Senhor dos Exércitos, a justiça de Deus. E no dia apropriado, ele vai restabelecer a justiça, julgando com maior rigor aqueles que estão nos lugares de poder e responsabilidade. Nosso terceiro andar está pavimentado, nosso terceiro nível encontrou sua resolução, acho que ficou bonito, ficou organizado. Acho que agora é o momento da gente subir as escadas para o nosso quarto nível, no nosso quarto andar. Esse prédio está ficando bonito, esse prédio está ficando elegante. Vamos lá, vamos fazer novas reflexões. Eu quero começar dizendo, então, que embora Tiago esperasse isso para um porvir, para uma eternidade, para o dia do Senhor, onde ele ia resolver todas as coisas, isso não significa que ele também não tinha uma expectativa de que Deus intervia no agora, no breve. Ele sempre fala de um Deus que é atuante, né? Quando ele diz que Elias era homem como nós, que ele orou e Deus agiu e Deus interviu, ele invoca que as pessoas orem, que elas clamem, que elas façam, porque Deus intervém, Deus age, Deus mexe com a nossa realidade. Então, na perspectiva do Tiago, eu percebo que ele, embora ele tenha uma perspectiva ali de que o dia do Senhor vinha para breve, ele também tem essa perspectiva que Deus intervém, independente do dia do Senhor. Então, quando ele fala assim de Jó, olha só o Jó, olha os profetas, olha como eles tiveram a intervenção de Deus, olha como eles eram pacientes. Então, se a gente exercer a paciência, se a gente, ficar firme, a gente vai também depois ser restituído como Jó foi. E ele usa exemplos que foram completos. Jó viveu um sofrimento, era bom, viveu um sofrimento, tinha as suas posses, viveu o sofrimento, depois foi restaurado. Ele mostra esse exemplo de que nós ainda poderemos ser restaurados. Nossa injustiça ainda verá a luz do dia, né? Deus ainda vai fazer a nossa justiça acontecer, vai nos colocar em lugares de honra, vai mostrar para aquele pessoal pecador a condenação deles, a miséria deles. Então, Tiago acredita que as coisas também podem ser resolvidas no espaço da nossa vida, no agora e no hoje. E fala muito sobre ter paciência para esperar isso acontecer. Agora, quando a gente fala de paciência, parece algo muito bonito de dizer, mas eu acho muito complicado de viver. Porque talvez você pense comigo, vou fazer uma pergunta. Você tem bastante paciência no coração para aguentar o dia do Senhor vai intervir na sua vida, o dia que o Senhor vai intervir na sua vida? Tá tranquilo? Pode passar anos aí na sua injustiça que você vai estar de boa? Como é que é? Como é que tá a paciência no seu coração? É fácil ter paciência? É fácil perceber a paciência nas pessoas para que essa sociedade que está tão quebrada, tão ruim, tão injusta, se resolva, para que Deus intervenha? Está todo mundo paciente, está todo mundo tranquilo, está todo mundo esperando esse dia com fé, com tranquilidade? É claro que não, é claro que é difícil, é claro que a espera paciente é uma das coisas mais difíceis que tem. Inclusive Jesus fala um pouco sobre isso, ele diz assim, olha só, em Lucas 18, no verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Ele continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, ele lhes fará justiça e depressa. Jesus está falando sobre a mesma coisa do Tiago. Existe um clamor social, os clamores dos filhos de Deus que estão sofrendo. Deus está ouvindo esse clamor e Deus quer vir depressa fazer justiça. Não foi a mesma coisa que a gente leu do Tiago?
estou falando coisa muito diferente do que Jesus estava dizendo, não. Mas preste atenção que eu não terminei o verso. Diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí tá, tô entendendo. Tem um clamor dos filhos de Deus, tem a injustiça, Deus vai vir fazer a justiça acontecer, mas o negócio demora tanto que a gente se pergunta, mas quando vier o Filho de Deus, será que ainda vai ter gente esperando? Será que ainda vai ter a fé acontecendo? Será que ainda vai ter uma paciência? Porque se fala tanto de paciência e linka tanto a paciência com a fé, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E Tiago fala muito sobre essa paciência, dessa espera, essa espera com fé. Por que isso está muito vinculado? Porque naquele momento que você for levado à injustiça, à dor, ao extremo, tudo que você vai ver à sua volta é dor, é sofrimento, é dificuldade. Aquilo vai amargar o seu coração. Vai chegar um momento onde você vai perguntar: se Deus mesmo, o Senhor dos Exércitos, está ouvindo o meu clamor, por que Ele não faz nada? Por que Ele não age? Por que Ele não transforma? Por que Ele não traz a justiça? E isso pode corroer a sua fé de uma tal forma que chega ao ponto que você não tenha mais fé. Que você perca a paciência e diz: eu também não quero mais saber, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em nada, eu vou roubar também, eu vou conseguir o meu, farinha pouca, meu pirão primeiro, e começa a fazer tudo que todo mundo faz, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a paciência e está querendo fazer o seu e se lasque todo mundo. Por quê? Porque uma espera muito grande consome a fé, faz você doer o coração, faz você duvidar de Deus, faz você duvidar que existe alguém olhando por você, olhando pela injustiça, ouvindo seu clamor. Por isso, quanto mais se espera, mais forte é uma prova da sua fé. Quanto mais tempo passa, mais sua fé é levada ao limite do esticamento. Mais você é levado ao extremo para perceber se de fato você tem uma fé capaz de suportar isso que você está vivendo. Porque uma espera e um sofrimento e uma injustiça causam a falta da fé. A paciência é uma prova de fé. Por isso que ele diz assim, Tiago, no capítulo 1, no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago entendeu que essa espera é uma prova de fé, que essa espera vai levar você ao limite da desistência, que todo sofrimento é uma prova para saber se você acredita que Deus está no controle e que Ele vai intervir, se você manter essa fé em pé, porque o sofrimento vai fazer você duvidar disso. Agora, uma coisa muito interessante da abordagem de Tiago, que muitas vezes diferencia ele de muitos pregadores atuais e talvez até seja alvo de crítica, é de que ele em nenhum momento ele nega o sofrimento, nem nega de que isso vai ser uma situação difícil de você passar, nem nega que você será levado ao limite do extremo da sua fé, que você pode até não sair aprovado desse processo e até duvidar de Deus e até abandonar Deus em todo esse processo. O que Tiago coloca na mesa e na equação é: o sofrimento existe, ele vai acontecer, ele vai atingir a sua vida e você vai chegar a duvidar de Deus nesse processo. Ele não nega, ele não esconde, ele não pinta um mundo cor-de-rosa pra gente. Assim como ele é extremamente realista contra os ricos, quando ele aponta o rico e diz assim: ó, rico, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês estão causando isso. Ele também é realista com a circunstância e a sociedade. Olha, tenham paciência, segura a onda, vocês vão ser levados ao limite, a sua fé vai ser provada, calma, a coisa vai ser difícil. Preste atenção. Esse discurso confrontativo, exortativo, que fala de uma realidade muito dura, talvez não seja aquilo que agrada as pessoas hoje em dia. Hoje em dia as pessoas cuidam das outras,
meio de forma infantilizada, né? Protegendo ela de todo tipo de dor, dizendo que tudo vai dar certo, tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bem. Não, isso aí não foi um problema, você é lindo, você é legal, olha, você é a melhor pessoa que existe, sempre elogiando, sempre protegendo, sempre tentando trazer uma empatia, né? Então você não pode falar da dor, você não pode apontar a dor, você não pode apontar o pecado, porque isso machuca, isso afasta, isso faz a pessoa ficar mais frustrada. Se você fala que Deus está provando a nossa fé, você está colocando Deus como inimigo, Deus como uma pessoa mal, que nos deixa fazer coisa ruim conosco. Vamos proteger Deus, vamos limpar a ficha de Deus para ele ficar bonitinho, né? Então as pessoas ficam dizendo que o seu ataque, a sua exortação pode estar aprofundando o sentimento de culpa da pessoa. Então você, na verdade, a sua abordagem está destruindo a pessoa. E hoje em dia as pessoas se protegem de discursos que são muito realistas, concretos e de apontamento, como o do Tiago. Mas eu entendo, por ser um discipulador e por fazer muitos discursos semelhantes ao dele, o que ele está querendo fazer, a maneira como ele está organizando o seu pensamento, como ele está trabalhando o emocional das pessoas de uma forma inteligente. Mas veja, para você fazer o discurso do Tiago, a maneira como ele discipula, é preciso uma sabedoria, uma inteligência, uma capacidade de manejar as palavras de uma forma legal. Tem uma autoridade para fazer isso, porque tem gente que tenta fazer o que ele faz e não consegue. Às vezes faz realmente estragar um pouco o cenário, igual o pessoal fez a crítica. Mas veja, o que ele está fazendo é mudando a consciência, o coração e a percepção das pessoas da situação. Porque quando você recebe muitos sinais de sofrimento, de injustiça, de dificuldade, o sentimento na sua mente é: estou derrotado, não há futuro para mim, cheguei no fundo do poço, não há mais esperança, Deus não existe. Esse sentimento não gera transformação, não gera luta, não gera paciência, não gera perseverança. Em vez disso, ele diz: olha, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa prova, nós estamos passando um desafio. O desafio tem dificuldade? Tem. A derrota tem dificuldade? Tem. Mas a disposição mental é diferente. Quando eu estou no meio de um desafio e eu perco, eu tenho vontade de lutar mais e superar e vencer e me treinar mais para chegar nessa posição. Então ele chega para a pessoa e diz: amigo, nós estamos vivendo uma luta, um desafio, uma prova de fé. Esse foi o momento escolhido para você exercer sua fé. Você não aprendeu lá no culto que deveria ter uma fé, que deveria ser um vencedor, que deveria lutar por Deus, que deveria ser uma pessoa assim, com a crença firme? Aprendi. Agora viemos num desafio. O que você vai fazer? Vai ficar com medo? Vai ficar desistindo? Não, porque aqui era o momento que Deus preparou a gente lá no culto. Por exemplo, então agora segura aí. O que a gente vai fazer? A gente é protagonista dessa luta. E como protagonista, é a hora de você pegar todo aquele conjunto de fé que você recebeu e botar em ação, botar em prática, acreditar e lutar. E se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso agora a gente vai ter que resistir, a gente vai ter que ficar em pé. E quando chegar no final, a gente vai ser aprovado. Aí o Tiago, além de colocar essa disposição, começa a colocar um bocado de benefícios se você vencer o negócio. Você vai ter a coroa da vida, você vai ser mais maduro e íntegro, nada vai lhe faltar. O que ele está fazendo? Ele deu o desafio, ele deu a necessidade da gente perseverar, resistir, e no final colocou uma coroa, um sucesso, uma vitória, algo que você deseja alcançar. Ainda diz: nós estamos vivendo uma situação boa porque sabemos que esse processo todo vai gerar algo positivo em nós e na vida, e nós vamos vencer. Então ele muda uma disposição derrotista para uma disposição de luta, de desejar ganhar a vitória, de dizer... É como se a pessoa que entrou nesse processo com essa mentalidade, ela vai dizer: olha, eu sofri isso, aquela pessoa roubou meu salário, ela acabou comigo, eu estou aqui vivendo a dificuldade, mas ela vai ver que eu vou me levantar novamente, eu vou vencer esse processo. Ela pensou que me derrubou, mas não me derrubou, pois agora eu vou lutar 2 vezes, vou descobrir uma forma de vencer essa situação, e um dia aquela pessoa vai ver que eu não estou prostrado e Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a justiça, porque o Tiago falou: esse ciclo vai se terminar, vai ter ação completa, e quando chegar lá na frente eu vou ser um obreiro aprovado, vou estar melhor, vou estar vencedor. Percebe que
muitas vezes o discurso exortativo e de discipulado, ele tem uma característica confrontadora, ele tem uma característica de desafiar você ao seu conjunto de crenças, ao seu conjunto de fé, mas ele não está procurando te deixar muito frustrado, dizendo que Deus é teu inimigo, dizendo que você tá ruim, que, sabe, a intenção dele não é essa, a intenção ela é instigar aquele sentimento seu. Você não é uma pessoa de fé? Sou. E você não tem, mas eu era uma pessoa de fé mesmo. E cadê essa fé? E é nesse momento que você tem que ter fé. E ele vai instigando e você vai dizendo, é mesmo, eu tenho que ter fé. Você está certo. Você não é uma pessoa perseverante? Ou você na sua história sempre foi uma pessoa que desistia de tudo? Não, eu sou uma pessoa perseverante. Se você não está dizendo que você é perseverante, tô dizendo. Então, e agora que é para você ser perseverante? Não é para você estar fazendo isso? Rapaz, é. E aí você vai mudando a lógica que está na pessoa para ela sair de uma posição derrotista para uma posição de luta. Os irmãos, poucos de vocês me acompanharam no começo da pandemia, onde eu fazia várias palavras de ânimo para as pessoas continuarem lutando. Tem uma que está aqui no canal, que eu vou botar aqui um trechinho para vocês, onde eu faço exatamente isso que eu estou falando com vocês. É meio que a minha maneira de fazer um discipulado é desta forma. Eu vou mostrar para vocês exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, eu fazendo na prática. Assista o videozinho só para você ver eu fazendo na prática esse processo. Quantos cultos você já foi na sua vida? Quantas horas de pregação você já tem nos coros? Se juntasse todas as pregações que você assiste por dia no YouTube, dava quantas horas? Quanto tempo de leitura bíblica você já teve toda a sua vida? Quantos louvores você já ouviu? Quantas horas de oração você já fez? Quantos encontros? Quantos cultos? E agora, que é para você exercer sua fé, você está ansioso, está preocupado? O que adiantou todos esses momentos na presença de Deus? O que adiantou toda essa história na presença de Deus? Para agora você estar achando que Deus não vai agir, que Deus não vai mexer, que Deus não vai nos dar a terra prometida, que não vai fazer passar por esse deserto? Vai ficar dando ouvido a 10 pregadores do caos? Por que Deus te preparou tanto na sua vida? Vamos supor, amigo, que você estava na igreja. Pense aí, reflita sobre a sua vida na igreja agora. Pense em todos os momentos que você estava na igreja, todos os momentos que você estava junto com ele, todos os momentos que o Espírito Santo falou no seu coração, todos os momentos que você estava ali refletindo. Aí você sentia no coração que Deus estava lhe preparando para algo. Você diz assim, rapaz, Deus está me preparando para algo. Deus tem sido bom comigo. Deus tem fortalecido minha fé. Eu tenho sentido a presença dele. Olha, eu não sei por que Deus me ama, mas eu sinto que Deus me ama, eu sinto que Deus está comigo. Aí você juntou todas essas experiências que você teve. Era Deus te preparando. Aí na hora que é para você exercer a preparação, para você ir para a luta, aí você esvaziou de tudo que você viveu. Se Deus te preparou, é para que no momento da luta você fosse um soldado. Se Deus te preparou todo esse tempo, é para que no momento da luta você fosse o soldado mais preparado para lutar. Mas parece que 1000 horas de culto não faz a pessoa ficar preparada. Então está faltando algo no seu coração, na sua vida e na sua existência. O que eu estava fazendo ali? Eu estava desafiando a fé da pessoa, fazendo com que ela deixasse de enxergar as circunstâncias como algo derrotista, não ficando consolando muito ela para deixar, meu Deus, olha só como nós somos sofridos, mas dizendo, não, foi para agora que nós fomos preparados. E de fato eu acredito nisso, isso não é uma estratégia de discurso. Eu falo aquilo que eu acredito que esse é o momento de exercer a fé. E eu estou falando isso porque eu sei que é assim que as pessoas funcionam. E pode ser que as pessoas funcionam com outro discurso, mas o que eu sei, o que eu faço é esse que eu aprendi, é esse que eu tenho passo para vocês. E sei que isso é poderoso para fazer a transformação, porque muda a disposição mental, o significado para as pessoas, e elas passam a enfrentar esse desafio de fé, e isso gera perseverança. Teve uma situação que tem até um vídeo meu, que eu falo sobre resistir na fé,
Eu vou botar até aqui a imagem do vídeo para você ver, ó, esse vídeo aqui. No começo do vídeo já eu falo sobre isso. Tinha uma amiga minha chamada Priscila Dornelles. Ela estava um momento que estava querendo crescer muito na profissão dela, que ela vende maquiagem, ela tem as consultoras dela, ela estava crescendo, conseguindo novas representações, construindo, e estava ali com uma bagagem de maquiagem dentro do carro, caríssimo, coisa de não sei quantos mil reais para você construir aquela maquiagem todinha que ela usava para maquiar as pessoas, ia na casa delas, ia fazer o processo, né? Ganhava por cada maquiagem. Aí um dia que ela foi na casa de uma cliente, quando voltou, a pessoa roubou o carro dela, levou toda a mala dela, que era um investimento de não sei quantos mil reais. Ela ficou triste, a dizer, por que Deus fez isso? Por que eu estou passando essa provação? Que tristeza, que amargura, que coisa ruim, que coisa errada. De fato, esse é o sentimento da tragédia. Esse é o sentimento que comunica o nosso coração. Essa é a nossa primeira reação. E eu, quando eu vi esse sentimento dela, de novo, eu não estou fazendo esse discurso como um processo para fazer uma manipulação na pessoa, como se eu só pensar, vou falar isso porque isso vai dar certo. Não, eu realmente acredito nisso e falei, porque eu só sei fazer dessa forma, eu faço dessa forma porque essa é a forma que eu acredito. Cheguei para ela e falei, olha, minha amiga, uma coisa certa, só está acontecendo isso com você porque Satanás está incomodado com a sua vida. Porque você está crescendo, porque você tem cliente, porque você está indo de lá para cá com essa bolsa, porque você precisa atender muitas pessoas que estão te procurando, porque isso é dor de crescimento. Ninguém chuta cachorro morto, é um ditado antigo, vai chutar os bichinhos, mas o ditado é legal. O ditado dizia o seguinte, é porque você está fazendo um processo que está incomodando muita gente, está crescendo, está se tornando uma luz, que o Satanás está incomodado com a sua vida, está te atacando. Então, o sinal que você deve entender de que as suas coisas foram roubadas não é um sinal de tristeza, é sinal que você está no meio de um desafio e que as pessoas estão incomodadas com você e de que você está crescendo e que Deus tem muito mais para você e você vai ver na curva do caminho lá na frente como esse momento foi importante para você crescer. Você vai dizer, olha, naquele dia eu achei que eu estava desistindo e agora estou vitoriosa. E dito e feito, foi assim que aconteceu. Depois que passou um tempo, ela conseguiu várias vitórias e disse, rapaz, eu achei naquele momento que era uma coisa ruim, mas hoje eu estou aqui vitorioso, cresci, vi que são as dores do crescimento, vi que eu era uma prova de fé, venci a prova de fé, estou aqui mais maduro, mais íntegro, com a coroa da vida, né? E nada me falta. Nós estamos chegando no final da nossa construção do quarto andar. Já foi o primeiro, segundo, terceiro, que é o quarto nível da sabedoria, das minhas análises que eu percebi no livro de Tiago. Nosso quarto andar ficou bonito. Eu vou fazer aquele nosso resuminho, não sobre o ciclo da aprovação, que eu acho que isso já ficou super claro na sua mente, é algo que a gente já vem trabalhando em vários andares, mas sobre essa atitude do discipulado de Tiago, de invocar a gente um desafio de fé, quando a gente estiver passando pelos momentos de sofrimento e de injustiça. Vejam só o nosso resuminho da nossa sabedoria. Diz assim, existem aqueles que têm medo de exortar pessoas que passam pelo sofrimento. Elas acreditam que as pessoas são frágeis e que tudo o que precisam é um afago de empatia. Mas o discurso que abraça pode apenas estender uma disposição mental de vitimismo e de ressentimento. Um discipulado entende o poder de construir um conjunto de crenças que coloca a pessoa no meio de um desafio de fé, a ser vencido. Essa disposição pode gerar a perseverança e a paciência necessária para esperar o tempo da redenção. Eita, que foi longo. Mas foi bonito, não foi não? Você vai se perdendo quando eu vou falando, aí eu dou uma resumida assim, você diz, rapaz, ele falou isso tudo, foi... Veja só, olha só, de novo, para fixar. Existem aqueles que têm medo de exortar pessoas que passam pelo sofrimento, e elas acreditam que as pessoas são frágeis e que tudo o que precisam é um afago de empatia. Mas o discurso que abraça pode apenas estender uma disposição mental de vitimismo e de ressentimento. Um discipulado entende o poder de construir um conjunto de crenças que coloca a pessoa no meio de um desafio de fé a ser vencido. Essa disposição pode gerar a perseverança e a paciência necessária para esperar o tempo da redenção. Nosso quarto andar está pavimentado. Nosso quarto nível. Vamos agora para o último nível e eu espero que eu já tenha entortado a sua cabeça em algum ponto dessa minha reflexão. Igual o cachorrinho. Por que ele está dizendo mesmo? Será que é esse negócio? Se eu não conseguir entortar, eu falhei miseravelmente.
mas eu ainda tenho um quinto nível para a gente poder ver se eu consigo. Eu estou aqui, estou confiando nesse nível. Esse nível eu vou descer a lenha aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, você foi mais forte que eu. Você é poderosão, certo? Veja só. Nosso quarto pavimento. O que a gente vai falar agora? É o seguinte, eu quero trabalhar um pouco mais sobre essa visão do rico e do pobre que o Tiago está falando. Eu acho que ela ainda precisa de uma segunda camada de interpretação aqui, né? Aquela ideia de que, primeiro eu falei que as pessoas em posição de poder têm mais responsabilidade e estão debaixo de um juízo maior. Foi a primeira ideia que o Tiago passou para a gente. A segunda perspectiva foi que os ricos, na situação que ele apresentou, da sociedade que ele vivia e até hoje, os poderosos, os pessoal da posição de poder, têm roubado dinheiro dos trabalhadores, têm acumulado bens de forma imprópria, têm feito julgamentos errados, têm matado o inocente, faz todo tipo de falcatrua para manter os seus bens e viver cheio de prazeres, enquanto boa parte da sociedade está vivendo na miséria, com seus salários retidos, gerando um clamor, gerando um grande problema. Então o Tiago tem essa crise muito forte, essa crítica muito forte. Você até percebe em Tiago 2, no verso 6, que ele diz assim: não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles o que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? O rico que difamam vocês, que levam vocês aos tribunais, que oprimem vocês, parece o rico, parece o faraó, que oprimia o povo lá no deserto, né, no Egito, que mandava o povo trabalhar 2 vezes, a meta sendo 2 vezes a mais, mesmo sem ter palha, aí o povo sofria, era chicoteado e sofria lá, o clamor era grande. Então o Tiago aqui está colocando esses poderosos como uma espécie de faraó oprimindo o povo de forma injusta. Então, ele classificou esse pessoal. E se a gente pensar assim, então, se os ricos e poderosos são desta forma, como é que são os pobres e humildes? Os trabalhadores? Por essa lógica, talvez, a gente pensasse assim, não, se o inimigo, a pessoa errada, a crítica, o apontamento que Tiago está fazendo para aquela classe é de que eles são pessoas que estão causando mal social, talvez fosse lógico a gente pensar, então bem, são os trabalhadores humildes, são as pessoas mais pobres, e elas são as pessoas que carregam a virtude no seu coração, que carregam a fé, que carregam a ética, a decência, a coragem, a bravura, a vontade de fazer o bem. E se algumas pessoas dessas pobres, humildes e trabalhadoras fossem colocadas em posição de poder, fossem colocadas como deputado, fossem colocadas como donos de uma grande império, uma grande empresa, de uma coisa grande, elas seriam pessoas fantásticas, elas trariam a justiça social, elas fariam bem, elas não acumulariam bens para si, não gastariam, não esbanjariam nos seus prazeres, elas seriam pessoas mais comedidas, mas que distribuiriam mais para o povo, a sociedade seria harmônica, o paraíso seria instaurado na terra, a gente seria feliz e todo mundo ia ficar legal, né? Então a ideia é de que o povo pobre é bom, estou fazendo um reducionismo, e o povo rico é ruim. Ele não falou isso eu estou dizendo. A gente pode, às vezes, compreender se você está fazendo uma crítica tão grande ao povo rico que vocês são bons, né? Que os pobres são bons, né? Será que é assim? Para a gente entender isso, eu preciso que você primeiro entenda que essa prática de falar eles são ruins, nós somos bons, de uma certa forma tem a ver com um público fora da comunidade que ele está escrevendo. Então ele está dizendo assim, os ricos lá, aqueles que te levam aos tribunais, aqueles poderosos. Então ele está falando de um pessoal que está fora da igreja. Então, de uma certa forma, ele está classificando quem está fora desses ricos e poderosos. E quem está dentro como pobre, trabalhador e humilde, você vai perceber em toda a carta que ele sempre fala do rico na presença lá do meio deles como algo diferente, como uma exceção à regra. Se um rico vier no meio de vocês, como se fosse uma visita de uma pessoa rica, porque no geral, aquele povo era um povo mais pobre, mais trabalhador, mais sofrido, que estava passando as provações, que estava passando dificuldade, que estava, Então você percebe que o público que o Tiago está falando é esse público mais pobre. Será que esse público é bondoso, é do bem, é virtuoso, que se estivesse lá nessa posição de poder faria tudo diferente? A gente vai perceber com uma descrição de uma parte do texto da carta de Tiago, quem é esse povo, o que eles sentem, o que passa no coração deles, certo?
E a gente vai perceber que dentro desse coração do povo pobre, trabalhador e humilde, tem muita coisa que também habita no coração do rico, que eles são mais semelhantes do que a gente gostaria que fosse quando a gente começou a tecer a nossa crítica. É claro que a carta de Tiago, só fazendo parênteses, fala para aquele público daquela época, mas fala para todas as pessoas que vieram depois, né? Falam para um público universal. Então as coisas que eu vou descrever nesse texto aqui do Tiago também pertencem a todos os seres humanos, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as posições, de todas as épocas. Então o Tiago está fazendo uma radiografia que pode caber no pobre, humilde trabalhador que estava sendo o pessoal da comunidade dele. Mas cabe também em mim, cabe também em você, cabe no ser humano como uma completude geral. Veja só, esse texto é muito conhecido, mas se você ler ele, entendendo que ele fez críticas duras a um povo fora da igreja rico, e que agora ele está falando para um povo que não era rico, que era parte da igreja, que era parte da comunidade, você percebe que talvez não sejamos tão diferentes. E aí a gente volta lá para o primeiro nível, quem está em cima, quem está embaixo, aquelas coisas todas. Será que eles são tão diferentes de nós? Será que eles merecem mais do que nós? Será que nós somos tão diferentes do rico assim? Veja só, Tiago 4, no verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem? Porque não pedem. Presta atenção que ele está falando com a igreja, que ora, que faz oração, que pede, que é crente. Né? O pobre, humilde trabalhador que ele está falando. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O que ele falou que o rico está fazendo? Está lá nos prazeres, na luxúria. O que o cara está querendo aqui? Prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Também passamos por esse momento. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Agora preste atenção, vai voltar aqui a descrição. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Olha, o que podemos concluir dessa lista que ele classificou como aquele público que escutava ele como ser humano de uma forma geral e como também pertencente ao pobre, humilde trabalhador, que seria, que habitaria no coração como um raio-x, tirou uma chapa. Tem uns antigos que diziam isso, vai lá tirar uma chapa do pulmão, tirar uma chapa do coração do pessoal. 9 coisas que ele falou. Presta atenção. Existem guerras, lutas e contendas entre eles provenientes das paixões internas. Primeiro. Segundo, estão cheios de ambições e cobiças por bens materiais. Terceiro, seu propósito é obter recurso para gastar com prazeres. Quarto, vocês matam, então a gente pode classificar eles como assassinos. Você pode dizer, mas esse matar era subjetivo, vamos supor, é figura de linguagem. Né? Matava com as palavras, matava com os sentimentos, mas matava, né? O figurado, o real, está matando, né? Vocês são cheios de pulsões da carne, tais como inveja, né? Matam e invejam. São adúlteros, pode ser adúltero sexual mesmo, pode ser adúltero de idolatria. Possuem afinidade e comunhão, o sétimo, né? Possuem afinidade e comunhão com todos os conceitos que tornam o mundo ser o que ele é, um lugar doente, injusto, opressivo e de desigualdade. Ou seja, vocês são amigos no mundo, vocês gostam da coisa do mundo, como ele falou lá em cima. São pecadores de coração sujo, é o oitavo, pecadores de coração sujo. Né? Pecadores, limpem seus corações. O que ele está dizendo? Que eles são pecadores e têm os corações sujos.
E 9, possuem uma mente inconstante, vocês de mente dividida, mente inconstante, sem firmeza em suas convicções. A semelhança dos grandes sábios que sempre trabalharam essa questão da cobiça do homem ser humano como alguém mau, ele fala com o público dele, o pobre, humilde trabalhador. Fala com o povo crente, judeu convertido. E fala também para todos os homens em todas as épocas, seja homem ou mulher, em todas as classificações, pobre, rico e tudo. Nós possuímos paixões internas, carne pecadora e um coração complicado, um coração sujo, inveja, dissensões, contendas, amizade com o mundo. A gente é uma pessoa ruim, seja pobre, seja rico, seja de todo jeito. A gente tem uma luta interna muito grande porque nossas cobiças são fortíssimas. E muitas vezes na história do mundo você percebeu que um povo que era oprimido, quando ele conseguiu suplantar os seus governantes e tomaram o poder, foram eles mesmos opressores do povo que eles dominaram. Então o cara que era humilde, quando tomou o poder, se tornou um novo opressor. E às vezes aquele funcionário, falando de uma maneira mais pequena no nosso universo, que sempre disse que o chefe dele era complicado, que o chefe dele era opressor, que o chefe dele era ruim, que o chefe dele não pagava direito. Esse funcionário saiu da empresa, montou o seu negócio e trata o seu funcionário da mesma maneira que o seu chefe trabalhava. De onde veio esse sentimento ruim que está no coração dele, que oprime agora, mesmo sendo ele que foi oprimido no passado? Filhos que receberam um tratamento ruim de seus pais e disseram: quando eu for pai, não vou ser essa pessoa opressora, não vou fazer essas coisas. E o cara, quando vira pai, trata o filho da mesma forma que o pai tratou ele. Também no nosso coração a gente percebe esse adultério, essa inveja, essa dificuldade. O rico está numa posição de causar mais dor e por isso ele é mais responsável e por isso ele tem um juízo maior sobre a sua vida. Já falamos sobre isso. Por isso podemos criticar e podemos falar e podemos apontar a maior responsabilidade que ele tem. E isso não tira a nossa crise social de que eles têm responsabilidade, mas a visão correta, profética, é observar que também nós, os pobres, humildes e trabalhador, na questão do texto, possuímos as mesmas pulsões que aquele cara que está fazendo a maldade tem. E provável que se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Por isso não devemos negar o pecado que está nele e que está em nós. Já vimos lá na primeira parte como, às vezes, as circunstâncias que nos deixaram em cima e embaixo não foram a revelia da nossa vontade. E muitas vezes, o fato de eu estar embaixo não é porque eu sou melhor, não é porque eu era mais bom, não era porque eu era mais puro e só o cara horrível virou rico, não. Nós todos temos essa base complicada, essa cobiça complicada. Diz assim, Tiago 1, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O Tiago é cheio desses ciclos, né? É tentado pela própria cobiça, a cobiça arrasta e seduz, então a cobiça engravida, dá luz ao pecado, o pecado gera a morte. Ele faz os ciclos, né? É sabedoria. Mas preste atenção nisso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Cada um tem a própria cobiça. Ela pertence a cada ser humano. Cada ser humano tem sua porção de coisa complicada no coração. E cada ser humano tem um potencial de provocar essa injustiça que vem desde lá do Caim que matou Abel até hoje, formando essa sociedade desigual, essa sociedade complicada. Quem está numa situação de responsabilidade tem mais julgamento por isso, tem mais crítica, tem mais responsabilidade sobre a sociedade. É verdade, mas não negue não, que você também tem a sua porção de cobiça e se você der vazão a ela, você gera a morte como todas as outras pessoas, embora possa ser uma morte reduzida porque você tem menos influência, mas você não é tão diferente assim, tá certo? Essa foi uma palavra bem dura de Tiago, bem complicada. Agora, uma coisa que a gente deve perceber é, uma vez que ele definiu esse quadro, que a gente fez um quadro tão preciso, né? O rico, maior responsável, mas tem a cobiça que causa desigualdade no mundo, e agora o pobre também tem suas complicações, e o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse conhecimento todo? O que um sábio faz quando percebe todos os meandros das análises sociais, tudo por que tal coisa acontece, por que aquela pessoa está vivendo sofrimento, por que a sociedade não dá certo, por que esse mal está acontecendo na questão financeira, por que esse mal está acontecendo nos casamentos?
que acontece com alguém que tem uma mente capaz de ver todos os ciclos acontecendo, todas as coisas bem organizadas, como o Tiago tem, como eu espero que você um dia tenha, como as pessoas sábias têm, como pessoas analíticas que veem a sociedade, que entendem, que têm uma visão espiritual têm. Todos nós que somos líderes, educadores, discipuladores, profetas, como o Tiago parece ser, o Tiago parece ser um sábio profeta. Ele tem um estilo profético bem parecido com um profeta do Antigo Testamento, que apontava o rei, né, que falava duro, né, sobre o comportamento do povo. Todo sábio que observa esses ciclos no mundo, que vê essa mazela humana, ele consegue descrever muito bem o que está acontecendo. Eu já vi grandes filósofos no nosso mundo atual que fazem livros perfeitos com análises maravilhosas. Ele vai do começo ao fim dizendo, olha, a sociedade está vivendo é isso, a crise de ansiedade é aquilo. O cara, cabeça é essa que consegue, parece que está destrinchando o véu da sociedade, dizendo como todas as coisas funcionam. Então o discipulador tem essa capacidade de entender os caminhos, as direções, o que pode ser feito. Aí ele vê esse mundo caído. Estou falando de um sentimento muito parecido com o de Tiago teria, ou de qualquer educador teria, ou de qualquer discipulador ou líder teria. Então ele vê o que deve ser feito. O líder de uma empresa pega um ensinamento, pega um negócio, vê o que está dando errado na empresa dele e diz, eu sei o que pode ser feito e como a gente pode melhorar a nossa performance 1000% se a gente fizer isso. Todo mundo sabe. A análise fica perfeita. Então ele diz assim, vou transformar a sociedade, vou transformar a vida, vou transformar minha comunidade, vou ser pastor, vou pegar minha igreja e vou fazer minha igreja ser bacana. Então ele vai, prega a palavra, prega a direção, prega os sistemas, mostra os caminhos, reforça as arestas, mostra tudo como deve ser, da forma como deve ser, para que a gente possa fazer a diferença no mundo. E pensa, rapaz, essa igreja aqui que eu estou trabalhando com ela, olha só o que eu ensinei, olha só o que eu fiz. Essa igreja vai ir na sociedade, vai ser sal e luz, vai transformar o ambiente que elas estiverem. Rapaz, aqui Fortaleza, Paraná, Rio de Janeiro vai ser outro, porque nossa igreja está mostrando a verdade, está mostrando o caminho, está mostrando a solução. Vamos transformar tudo isso aqui. Espere só para você ver. Eu estou bem cearense, né? Espere só para você ver o que vai acontecer. Né? O cearense ligou aqui. Aí, esse é o sentimento. Aí a pessoa vai lá, prega, faz a obra, mostra o pecado, mostra a dificuldade, mostra a solução. E aí, de repente, ele percebe textos como esse que eu vou ler para vocês, que vai dar um tom para a gente. Tiago 2, no verso 5. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu ao que os amam? Aí no verso 6 diz assim, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam aos tribunais? E textos como esses são uma barreira, um tropeço, um obstáculo para esse sábio que observou o mundo e agora está educando a sua igreja. Porque ele vai aqui dizer o seguinte, olha, primeira parte, ouçam vocês, Deus não escolheu os pobres, isso aqui está falando uma verdade eterna aqui. Eu ensinei para vocês que é para vocês serem justos, que é para vocês tratarem todo mundo de forma igual, que não tem diferença entre uma pessoa que é rica e uma pessoa que é pobre, que todos nós somos filhos de Deus, né? Como Paulo diria, não há macho nem fêmea, nem pobre nem rico, nem servo nem escravo, nem judeu nem grego, né? Todos são um em Cristo Jesus. Eu ensinei isso para vocês. Né? Essa é a verdade eterna. Ela está aqui, passei um tempão ensinando para vocês. Aí o verso 6 diz assim, mas vocês têm desprezado o pobre. Aí o que o povo faz? Exatamente o contrário do que o mestre acabou de ensinar. Eu ensinei para vocês não desprezarem o pobre. E mostrei o problema do rico, como eles nos oprimem, como lá fora de um jeito e tal. Aí assim. Mas vocês estão fazendo exatamente o que os caras lá do mundo estão fazendo. Que eu identifiquei o problema do mundo todinho. Mostrei para vocês o mundo todinho. Vocês estão fazendo exatamente o que eles estão fazendo e que eu disse para vocês não fazerem. Aí vem a terceira parte que diz assim,
Não são eles que fazem isso? Não são os ricos que levam você ao tribunal? Então, aí está dizendo, rapaz, eu mostrei para vocês o problema social. O rico está lá fazendo aquilo, fazendo a causa da injustiça. E nós estamos sofrendo essa injustiça. E a gente está esperando que Deus se manifeste para ele acabar com essa injustiça. Mas aí, eu olho para vocês e vocês estão fazendo igual a sociedade lá fora. Essa é a crise do discipulador. Ele olha o mundo, ele olha os sistemas, ele vê o que está acontecendo de errado, ele vê tudo que precisa ser feito, aí ele vai e ensina na sua igreja, ele ensina na sua empresa, ele ensina no seu colégio, ele ensina na sua família, ele ensina no seu filho, ele ensina naquele discípulo que ele está ajudando a melhorar de vida. Aí imagina assim, mudei o mundo, mudei a realidade, isso aqui vai transformar vidas, vai transformar realidades, a gente vai aqui, ó, mudar a partir de hoje, a vida mudou. E quando ele menos se espera, ele percebe que não mudou coisa nenhuma. Ou não mudou suficientemente grande como ele esperava ter mudado. E que ele percebe a mancha social no próprio discípulo daquilo que ele está criticando lá fora. Então ele diz, o rico lá fora é daquele jeito, mas eu estou olhando para vocês e vocês estão parecidos. E é para você ser a diferença, o sal do mundo, a luz do mundo, era para mas eu olho para vocês e digo, às vezes a crítica que eu faço para eles lá, eu tenho que fazer para vocês também. A crítica que eu faço pro poderosão lá, estou fazendo para vocês também, porque vocês estão muito parecidos. E é por isso que o profeta, o líder, o discipulador, o pastor, o professor, nessas horas ele tem um sentimento no coração de fazer, sabe o quê? Sabe o que faltou? Faltou repetir mais. Se eu falar 2 vezes, será que eles aprendem? E se eu falar 3? E se eu fizer uma série de pregação? E se eu escrever 3 livros? E se eu ficar no Twitter falando todo dia? E se eu fizer vídeo na internet falando todo dia? E se eu ficar falando no pé do ouvido do meu filho 10 vezes que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso? E se eu falar pro meu marido 400 vezes que ele deveria fazer tal coisa? Será que muda? Aí você percebe que vem um processo de repetição. Olha só, eu vou trazer para vocês alguns textos bíblicos para você perceber como Tiago está invocando uma transformação de vida. Veja só, Tiago 1, no verso 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, está falando com o pessoal que vive ouvindo, mas não pratica, vive ouvindo e não pratica, e é igual aos outros. Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando com favoritismo. Tiago 2, no verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que disso adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então ele está de novo focando, gente, não é só dizer que acredita, não é só dizer que tem fé, porque eu estou aqui pregando e vocês estão igual aos outros. Vocês têm que fazer uma diferença. Se a pessoa diz que não tem, está sofrendo uma injustiça, que está pobre, você sabe que você está numa situação melhor, não foi porque tu é merecedorzão não é porque Deus foi gracioso contigo. Ajude. Mas você diz que manda a pessoa lá embora, mas não ajuda. Aí Tiago 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E assim você percebe 300 textos de Tiago dizendo, pratique,
Façam, mudem, se entristeçam, lamentem. Gente, vocês estão igualzinhos os outros. Gente, isso aqui não está fazendo diferença, não. Gente, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo, não. Preciso dizer de novo. Vocês são crentes, vocês eram judeus, se converteram. Que essa carta foi escrita para judeus convertidos. Vocês eram judeus, se converteram. Vocês, desde criança na lei, desde criança sabendo essas coisas. E aqui, de novo, tendo que dizer isso para vocês. Rapaz, se arrependa, purifique o coração. E Tiago continuou repetindo, ensinando aquelas pessoas para que eles pudessem ser diferentes do mundo lá fora. E o século I, ele repetiu e falou e combateu essa incoerência. No século II, novos cristãos chegaram, os pais da igreja repetiram, e outras pessoas ao longo dos séculos foram repetindo. E nós aqui em 2022 estamos repetindo: rapaz, pratica, seja coerente, transforme o coração, vocês são igualzinhos. Eu quero discipular vocês, eu quero mudar a sociedade, eu quero transformar esse mundo, transformar esse Brasil, transformar a nossa igreja, eu quero que a gente faça a diferença. A gente tem que mudar. O Brasil é o país do futuro. E repete. E repete. Você na sua vida já tentou ensinar, transformar, achou que estava chegando em algum lugar, aí de repente parou assim, depois de um tempo, olhou para trás e viu que, rapaz, eu andei, parece que as coisas continuam como sempre foram. E de repente, em 2022, a gente tem uma sociedade que tem ricos e poderosos, que deveriam ser mais responsáveis para que a sociedade vivesse em equilíbrio, e muita gente está sofrendo, muita gente tem seus salários retidos, muita gente com muito pouco e muita gente com muito, uma desigualdade muito grande, e a gente com um sentimento de dor social, de julgamentos injustos, de fraudes, de corrupções, e a gente vivendo no luxo, que é um tapa na cara de uma grande população sofrida, e uma dor social, uma incoerência gigante na igreja, uma incoerência gigante com quem deveria ser a diferença. E você pensa assim: rapaz, mas o Tiago já falava isso no século I, e tantas pessoas já falaram isso em tantos séculos, e por que a gente ainda está desse jeito? Será que não era para a gente estar chegando em algum lugar, transformado, mudado? Essa sociedade já deveria ser um paraíso, e a gente está aqui de novo tendo que repetir a mesma carta de Tiago, falando de coisas que a gente está vivendo hoje, que viviam naquela época? Eu tenho um amigo que ele era policial. Ele é policial. Ele, num momento da sua vida, no começo lá, ele estava muito animado para combater a corrupção. Ele entrou na polícia e estava lá, combateu os esquemas, combateu o maus policiais, fez a coisa direitinho, foi embora, enfrentou a corrupção. Ele fez algo no seu micro-universo importante, que não saiu em mídias, não saiu aí nos jornais do Sul, nem nada, mas naquele universo aqui, no nosso universo aqui, ele fez uma diferença grande. Ele conseguiu sanitizar os departamentos dele e fazer, ele com mais outros, a obra acontecer. E ele pensou: agora que a gente fez uma limpeza geral, agora que a gente botou moral, essa nova geração que está chegando, está entrando na polícia, rapaz, a gente vai fazer aqui, a polícia vai deixar de ser um exemplo ruim, vai ser só um exemplo bom, social, não vamos ter mais nenhum caso que fale mal da gente. Depois de um tempo, ele falou comigo que percebeu que muita coisa que ele resolveu ficou resolvida. Aqueles esquemas que tinham antes deixou de existir. Mas ele começou a perceber que em outros lugares começou a surgir outras coisas, com outros nomes, com outro sistema, de outra forma. E ele nem sempre tinha acesso para resolver aquele negócio lá. E outras pessoas estavam ocupando um lugar que antes o outro roubava. Aí ele pensava: rapaz, eu fiz uma obra grande, achei que a nova geração que tinha chegado ia resolver. E de repente passou um tempo e eu comecei a ver que o mal estava lá dentro ainda, escondido de alguma forma. E ele vai brotando de não sei de onde. E começa tudo a se repetir novamente. E esse policial, meu amigo, poderia ter uma atitude assim, né? Dizer: rapaz, quer saber também? Que se lasque, já fiz aqui meu papel, foi 10 anos lutando, foi não sei quantos anos lutando, me cansei, fui perseguido, fui levado à corregedoria, fizeram isso, fizeram aquilo. Ah, rouba aí, deixa pra lá, eu vou fingir que eu não vejo. Porque depois de você fazer, o cidadão fica fazendo a mesma coisa, a coisa surge de outro jeito, é enxugar gelo. O sentimento que você tem é: vou cuidar da minha vida.
Esse meu amigo não, ele tá lutando até hoje, fazendo as coisas dele até hoje, né? Até quando? Até quando você tem energia para repetir 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, para resolver uma coisa que você achou que já estava resolvida e ter que resolver de novo? Para de novo ter que ganhar dinheiro para pagar uma dívida, de novo ter que resolver a questão, de novo ter que lutar pela sua saúde, de novo ter que lutar para não sei o quê, e toda hora repetindo. Tem uma época da vida que a gente acha que vai chegar em algum lugar, mas vai passando o tempo de vida, principalmente da metade para lá, quando você começa a ver que tem menos tempo para viver do que já viveu, você diz, mas já era para eu ter alcançado o que eu imaginei lá atrás. Por que eu ainda não alcancei? Aí você olha para trás assim, onde foi que eu gastei tanto tempo na minha vida que era para mim já estar vivendo hoje, não estou vivendo. Aí você percebe que gastou tempo repetindo, refazendo coisas que você já tinha feito para refazer de novo, que você já tinha feito para cuidar de novo de uma igreja que achou que estava boa e voltou a ficar ruim, e você cuida de novo da igreja que ela ficou voltar ruim, e você cuida de novo da igreja, ela voltou a ficar ruim, e você cuida de novo da igreja, ela voltou a ficar ruim, e você fica, onde que eu achei que essa igreja ia crescer, ia fazer o mundo acontecer, estou aqui de novo. Aconselhando mesmos casamentos, aconselhando mesmos jovens, novos jovens, que aqueles antigos jovens viraram adultos com problema. Aí você resolveu o problema dos adultos e vem uns novos jovens para resolver os problemas daqueles jovens. Rapaz, repete. Quando a gente estuda sabedoria, a gente se depara com esses ciclos e ao mesmo tempo se depara com a incapacidade de resolver esses ciclos. E isso, de alguma forma, pode gerar um sentimento de impotência, de frustração, de angústia, de sofrimento. Por isso que eu disse no começo que talvez eu vou causar em você, né, aquele negócio do cachorro assim, peraí, mas eu vou incomodar você de alguma forma. As reflexões de sabedoria, elas de alguma maneira elas atingem a nossa realidade. E a realidade fria, concreta, muitas vezes ela é sem aquele sabor do significado do glacê de bolo que deixa a gente meio iludido. Mesmo que você tenha dito assim, rapaz, eu prefiro não ouvir essas coisas não, que deixa meio confuso, não quero mais saber disso não, Felipe, você é doido. Mesmo que você diga isso, que eu sou doido, você não quer ouvir essas palavras, que é melhor você ficar no seu dia a dia, ó, capinando o seu lote, você acorda de manhã, mente assim, não tem nada na mente. Toma um café da manhã. O que você tá pensando, fulano? Não tô pensando nada, não. Aí vai capinar o lote. Na cabeça, nada. Aí deita, dorme, sem ter um pensamentozinho de ansiedade. Mesmo essa pessoa que não quer saber disso, que tá bem com a cabeça, se viver um pouco mais, vai sofrer o desgaste da vida, a finitude da vida, a brevidade da vida, as calamidades da vida. Em algum ponto vai dizer, rapaz, eu não fui atrás desse conhecimento não, mas eu estou meio frustrado, estou meio chateado, eu achei que eu já tinha resolvido as coisas, eu estou cansado e tem algumas coisas afligindo meu coração. Porque às vezes não chega por um conhecimento, mas chega por uma vivência. Mas eu lhe convido a não enxergar esse conhecimento como uma frustração, uma angústia de vida, um pensamento que vai te deixar brocochô e para baixo. Eu te convido a enxergar todo esse conhecimento que eu estou conversando com vocês como uma libertação de um mundo de correria e ilusões. Porque às vezes um conhecimento pode ser algo que te deixa frustrado, angustiado, mas ao mesmo tempo pode te libertar de falsos conceitos, de falsas ilusões que também oprimiam você e oprimiam a sua vida. E para a gente poder, de alguma forma, eu não vou conseguir solucionar a angústia. A angústia existe até que o Senhor Jesus volte. Mas para me conseguir equalizar na sua mente um pouquinho, a gente precisa retornar alguns conceitos que a gente trabalhou lá atrás, porque eles precisam andar de mãos dadas, de mãos juntas. Um é o conceito de que existe o dia do Senhor, o dia da segunda vinda, o dia do julgamento, o dia da redenção final. O que a gente entende é que, embora haja repetições das mesmas coisas, as mesmas crises, as mesmas injustiças no mundo, existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus na história. Muitas vezes a gente não consegue compreender porque esse negócio é muito maior do que nós.
Mas a gente sabe que vai acontecer um dia onde toda essa realidade vai parar com essa repetição infinita e Deus vai intervir com o julgamento e vai transformar a realidade, o novo céu e a nova terra. Nós vamos ressuscitar com um corpo transformado. Não vai haver mais a morte, o pecado, a incorrupção. Deus vai intervir de uma forma tal que a injustiça se tornará injustiça. Então, há um tempo onde todas as coisas serão levadas ao julgamento. Todas as coisas encontrarão o seu equilíbrio. E a eternidade será um novo viver do ser humano, sem o pecado, restaurado, vivendo em unidade com Deus. E esse ciclo de repetição vai acabar, de nascimento e morte. O dia do Senhor, quando Deus decidir, no tempo dele, no plano dele, vai acontecer. Isso é algo grandioso, um grande quadro que existe. A segunda coisa é que nós, no nosso micro-universo, somos chamados a ser sal e luz, a repetir, a fazer a diferença. Nós, na nossa capacidade, naquilo que é a nossa responsabilidade, nós seremos cobrados como mordomos de Deus, que recebemos de Deus aquilo que recebemos para cuidarmos para Ele. Se um recebeu muito, se um recebeu 5 talentos, que cuide dos 5 talentos e multiplique para 10. Se um recebeu 1 talento, que cuide de 1 talento e multiplique para 2. Mas cada um recebeu uma porção e deve cuidar dela com a graça e com orgulho no coração de que Deus deu, eu sou mordomo de Deus, eu vou fazer como Deus me mandou cuidar. Então, nós no nosso micro-universo devemos fazer o que é a nossa responsabilidade. E aí nós vamos juntar esses dois universos. Como é que a gente vai juntar isso? Você vai dizer, eu vou cuidar do meu sustento financeiro, da minha família, vou cuidar dos meus filhos, da minha esposa, vou trabalhar, vou criar um processo aqui para que a gente consiga comer, para que a gente consiga sobreviver e consiga fazer coisas boas na nossa vida. Eu vou estar no colégio e tudo. Então vamos aqui trabalhar. Então você vai se envolver num projeto social de trabalho, na sociedade. Vai trabalhar e vai conseguir um dinheiro. E você vai resolver todos os problemas de desemprego no Brasil? Não. Você vai resolver todos os problemas que vão acontecer depois que você morrer sobre o trabalho e a falta de trabalho? Não. Mas você consegue resolver o seu sustento? Você consegue resolver o sustento da sua família? Consigo. Então essa é a sua mordomia, essa é a sua luta, faça isso. Você está no seu casamento. Você consegue trabalhar seu casamento para ser um casamento fiel, para ser um casamento bom, para ser um casamento amável, para ser um casamento que haja união, haja concordância, haja equilíbrio? Consigo. Vou lutar por isso. Isso é uma luta boa. Faça isso. Vai resolver todos os problemas de casamento que existem no Brasil? Não. Vai resolver todos os problemas de casamento que vão acontecer depois que você existiu? Não. Vai resolver todas as coisas que acontecem entre casal, homem e mulher? Não. Mas você pode cuidar do seu casamento? Posso. Então cuide do seu casamento. Essa é a sua responsabilidade. Você tem o evangelho no coração. Você tem uma igreja. Você tem uma comunidade. Você tem uma missão. Cuide dela. Faça o que você tem que fazer, o que chegou na sua mão. Faça um evangelho coerente. Faça um evangelho direito. Faça um evangelho que Deus se orgulhe, Deus goste, Deus abençoe. E se você fizer isso, você vai ser abençoado por esse projeto. Um pedacinho do reino de Deus vai se manifestar ali. Um pouquinho da justiça de Deus vai estar naquele local. Mas vai resolver o problema da igreja evangélica brasileira? Não. Vai resolver o problema de toda a incoerência que o evangelho virou de comércio, de servir a instituições políticas, de ser um problema, de ser uma complicação, de gente imatura, de religiosozão, sectarista. Resolveu? Não. Mas a sua comunidade vai ser melhor porque você foi mais coerente? Vai. Então faça isso, essa é a sua porção. E assim por diante. E quanto às grandes coisas, quanto à transformação de todo o universo, de todo o Brasil, de todas as pessoas, de todos os casamentos, isso você deixa com Deus. Porque no dia do Senhor, Ele vai resolver isso. Isso não te pertence. Essa é a libertação.
Por quê? Porque há pessoas que carregam uma síndrome messiânica, uma síndrome de querer resolver a vida de todo mundo, de querer resolver o mundo, e diz: a minha igreja vai resolver tudo, a minha igreja vai resolver Fortaleza, a minha igreja vai resolver o mal do mundo, a minha política vai resolver o mal do mundo, e não sei o quê. E essas pessoas ficam lá repetindo, lutando, assumindo culpas, assumindo cargas, assumindo cruzes, e querendo se meter em tudo e dizendo: mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, eu tenho que... E chega uma hora que você tem que entender a sua finitude, a sua brevidade humana e dizer: eu não vou resolver isso tudo. Isso não me pertence, isso pertence a Deus resolver. Isso está num projeto de Deus, isso está no plano de Deus, isso está na salvação de Deus, isso está no dia do Senhor. Eu não sou responsável por mudar o universo todo, eu não tenho nem essa capacidade. Entenda isso. E entender isso é uma libertação. Já que eu não vou mudar o Brasil todo, eu posso mudar minha vizinhança. E essa é a minha porção. Deus resolve tudo. Mas o pessoal da ilha, do Oceano Índico, desse tamanhozinho, que não tem ninguém evangelizando, como é que vai fazer a sua igreja no Maracanaú, resolver lá aquela ilha? Não sei, mas no Maracanaú eu resolvo. Se eu puder botar uma oferta de missões, até vai, mas meu vizinho, que precisa. Você não é responsável por todas as ilhas, em todos os estados, em todos os países do mundo, mas você é responsável por alguma coisa. Deixa que Deus chame os Paulo. Se a sua vocação não é ser Paulo. Mas não se consuma pelo mundo quando você não tem, você é finito, você é breve e você não tem capacidade de fazer todas as coisas. Isso é uma libertação. Esse ensino pode te libertar para que você fique menos culpa na vida e possa viver mais feliz com as pequenas graças que você acompanha. Por isso, talvez a gente tenha que ser o Tiago da geração da gente, e ficar repetindo. E o dentista tem que mandar escovar dente, e o policial tem que dizer: não estacione em lugar errado, não roube e não faça isso. E o professor tem que dizer para você fazer a conta de matemática 300 vezes. E assim a gente vai seguindo nossa vida, agradecendo a Deus pelas pequenas graças alcançadas. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você profundamente. Antes de ir embora, eu sempre dou a oportunidade de você me abençoar com uma oferta, porque hoje eu recebo todos os meus recursos vindo do YouTube. Se o irmão tem recurso e pode me abençoar, meu irmão, eu agradeço você demais. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, faz aquele trabalho que a gente sempre faz aqui no YouTube. Curta o vídeo, assine o canal, compartilhe com seus amigos, ajude essa comunidade a crescer cada dia mais. Que Deus nos abençoe. Até mais.